Está no ar o programa Deputados Estaduais em Ação. De volta aqui à Assembleia Legislativa de Rondônia, mais precisamente no hall de entrada do plenário da Casa de Leis, para falar com os deputados. Os deputados que você escolheu para te representar aqui, na Casa do Povo. Para isso, hoje eu estou na companhia dos deputados Aécio da TV e também Cleiton Roque. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do orçamento para o nosso estado. Quais são os planos financeiros para os próximos anos. Recentemente, deputado, foi aprovado em audiência o Plano Plurianual, o PPA, para 2016-2019. Me explica melhor, o que é o PPA? Na verdade, a população não tem muito conhecimento do que é PPA. Porque o PPA, na realidade, são projeções, são metas de 4 anos, de médio prazo. Então, todo ano ele é ajustado, faz mais ou menos uma meta. Porque, na prática mesmo, o que executa não é o PPA, executa o orçamento. Então, na hora de fazer o orçamento, é que aí sim, aí ele é colocado metas, ele é colocado projetos de planos de recebimento tanto para a receita como para a despesa. Então, esse é o orçamento. O orçamento é uma coisa que todo mundo conhece e todo mundo fala sobre ele e tem que ser aprovado até o final do ano, que é a última coisa que aprova antes do recesso. Então o PPA não trata necessariamente dos valores, o PPA trata dos planos, dos projetos que se tem para que se apliquem os valores que estão na LOA. Das ações. Então, se o governo ele queira, vamos supor, em 2016, criar uma ação que não está prevista no PPA, ele vai ter que alterar o PPA, incluindo a ação proposta, e um planejamento a médio prazo. Então, pode ser feita uma revisão periódica do PPA, então? Pode ser alterado através de um projeto que altere o PPA, possivelmente. E aí, com base nisso, é estabelecida a LOA que é a lei orçamentária. O PPA ele é superficial, agora a LOA não, que é a lei do orçamento anual, ele sim, isso aí é uma coisa que ele é obrigado a cumprir e que pode acontecer até penalidades se você não executar, porque ali tem metas constitucionais para a educação, para a saúde. Então a LOA é diferente, a LOA é o orçamento anual do Estado, e na Assembleia passa o orçamento de todos os poderes, porque a mesma receita do Executivo é distribuído para todos os poderes. Então, aí é o orçamento. Quando faz o orçamento, constitucionalmente, tem os repasses. Repassa a quantidade para o Tribunal de Justiça, uma quantidade para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Então, cada um tem os valores constitucionais, que são os repasses que o governo do Estado, através da arrecadação, a máquina arrecadadora é do governo do Estado e faz os repasses para todos os poderes. Então, o PPA, como o próprio nome já diz, é plurianual, trata geralmente de um período. Nesse caso, o último aprovado foi 2016-2019, e a LOA, ela vem sendo alterada anualmente, tratando dos orçamentos anuais. Ela é aprovada anualmente. Que é a lei que fixa a receita, e a despesa do ano seguinte. Então, a lei orçamentária, ela vem já com o Estado, ele pega os últimos anos na arrecadação, tira uma média, a receita, enfim. Da mesma forma, a questão da despesa. Ele não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, projetar um gasto superior ao que se pretende arrecadar o ano que vem. E hoje, nesse momento que a gente vive de readaptação financeira em todo o Brasil, como a gente pode comparar a nossa lei orçamentária aqui do Estado com a lei orçamentária da União, deputado? Muito bom a sua pergunta. Por quê? Porque o governo federal, esse ano, a máquina do governo federal não vai conseguir arrecadar o que foi previsto. Então o Brasil, quando se fala está decrescendo, está encolhendo, a receita também encolhe. Então nós vamos ter uma perca este ano, o Brasil vai ficar com um déficit fiscal que não vai conseguir cumprir, em torno de 3 e pouco por cento. Já o estado de Rondônia é diferente. Como a nossa economia não está passando pelos mesmos problemas da máquina brasileira, da economia brasileira, nós vamos ter um crescimento. Como nós vamos ter um crescimento, o nosso orçamento estimado para o ano que vem, ele é maior do que o orçamento desse ano. O do governo federal não pode fazer isso. Ele fez uma previsão de um orçamento já com déficit. E o nosso não, o nosso vai ter um acréscimo na ordem de 5 a 5,7% em cima do orçamento desse ano, mas não acima da receita, porque nós já estamos
com aproximadamente 5,9% acima da receita prevista, que é o superávit. Deputado, e diante disso, desse bom posicionamento financeiro do Brasil, diante do que a gente vê nacionalmente, a gente pode associar isso ao agronegócio, que é muito forte na região? O agronegócio é a mola propulsora da economia rondoniense. Então, em virtude disso, que a nossa economia tem realmente tido esse destaque e um crescimento, um dos maiores estados de crescimento, enfim, perde para apenas um estado nos últimos anos, né? Justamente pelo agronegócio, mas também pela boa gestão que os governos têm feito ao longo do tempo. Desde o governo Bianco, onde reestruturou a questão da arrecadação, o governo Cassol, ele veio e fez o dever de casa, e o governador Confúcio Moura, o atual governo, tem mantido essa tradição de sempre evitar aumento de gastos com o pessoal, né, sempre buscar desenvolver mecanismo que possa estar combatendo o desperdício na máquina pública, buscando enxugar. Então isso tem dado condição para que o Estado aumente a arrecadação, tenha aumentado a arrecadação e mantido umas receitas mais ou menos inferior à receita arrecadada. Bom, então a gente vendo a notícia nacional de repente se assusta, mas com base nessas informações pode ficar tranquilo quanto ao estadual. É importante também dizer uma coisa, o estado de Rondônia, há cerca de 30 anos atrás, nós dependíamos em torno de 70% da nossa receita, da previsão orçamentária, era de repasses federais para a gente. Mais de 2/3 da nossa receita era repasse do governo federal, dos fundos de participação do Estado. Hoje é o contrário. A nossa receita hoje representa mais de 70% da previsão orçamentária. Por que isso? Porque o Estado é um Estado que produz. Então, como nós temos uma grande produção, como nós vendemos só de faturamento de bovinos, são mais de 4 bilhões por ano a nossa receita. Então, por causa da nossa produção, hoje a nossa receita própria, ela é mais de 2/3 da previsão orçamentária da receita do Estado. Então, por isso, a gente, na contramão do que passa o país, a gente continua crescendo, porque nós estamos produzindo, nós estamos dependendo da receita da União para sobreviver dentro do Estado. E as maiores problemáticas nos estados que vem sentindo mais essa crise, são os estados que trabalham com indústria, né, deputado? Exatamente. Então tem uma retração da indústria brasileira, enfim, ao contrário de Rondônia, que a nossa vocação e uma das nossas principais vocações que nós temos é a produção de grãos em larga escala. Então nós temos área propícia para isso. O estado de Rondônia tem condição hoje, sem precisar desmatar mais uma árvore, derrubar mais uma árvore, de praticamente triplicar essa produção, com recuperação de solo, aproveitar algumas áreas que já estão desmatadas e estão inutilizadas. Tudo isso é uma atenção que a Assembleia Legislativa tem tido e tem cobrado do governo do estado para que ele tenha esse comportamento de sempre procurar incentivar a produção, onde a área degradada tem o calcário, né? Então eu tenho certeza que Rondônia vai continuar crescendo e se depender da Assembleia Legislativa, essas ações, esses avanços vão continuar. Coisa boa. Muito obrigada, deputado Elcio da TV. Muito obrigada, deputado Cleiton Roque. Encerrando o nosso programa com boas notícias. E olha, o programa Deputados Estaduais em Ação vai ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com muito mais informações para você. Até logo. Esse é o programa Deputados Estaduais em Ação. Quem curte Rondônia faz mais pela cidadania e por nossa gente. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Você ainda tá aí, né? E aí, gostou do vídeo? Curtiu? Deixa aqui seu recado, curta, compartilhe com os amigos, deixe sua sugestão. Afinal de contas, o programa Deputados Estaduais em Ação é feito para você, que assim como eu, curte Rondônia. A gente se vê.